Olá, Gáuticos! Sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo aqui comigo, Ederson de Almeida Pedro, responsável pela inovação e marketing da Gáutica, e com ele. Boa tarde, estamos no Diário de Bordo 9 e hoje vamos falar sobre o passo a passo para uma pesquisa científica. Vamos falar sobre o roteiro que pode ser adaptado para a sua pesquisa científica. Isso mesmo, Vandoy. A gente já abordou, sempre buscando uma linguagem clara, acessível para todos que estão nos assistindo. Afinal de contas, temos os mais diversos perfis. Nosso público é bastante variável aqui no canal. Este canal que está chegando a 1.000 inscritos. E queremos prosseguir falando mais sobre o método científico, por favor. Como que eu posso fazer isso que você está falando? O método científico, isso na prática. Na prática, se você quer elaborar um projeto de pesquisa, ou seja, realizar uma pesquisa científica, começamos primeiro por um problema. Tá. Como falamos nos vídeos anteriores sobre a pesquisa científica e o método científico, a gente vai ter um problema. O pesquisador ele precisa ter claro um problema que ele quer resolver. Como ele consegue ter clareza nesse problema? Ele vai ter que buscar na literatura científica as possíveis soluções para aquele problema. Mas aí eu fico com dúvida, o problema ele é buscado no passado ou ele é buscado no mercado presente e futuro? Ele pode ser das duas formas. Eu posso encontrar na literatura algum problema ou eu posso encontrar na minha observação diária algum problema e buscar na literatura alguma sustentação que aquilo realmente é um problema, como a gente vem conversando. A validação. Isso aí, validar ele, como a gente vem conversando em cima do nosso projeto que a gente vai desenvolver, está em desenvolvimento. Entendo. Tá, estamos com um problema e fazemos o que agora? Bom, depois de ter uma clareza do problema que a gente quer resolver, a gente, em primeiro lugar, a gente pode formular uma hipótese, ou seja, com conhecimento da literatura, ou seja, eu pesquisei muito, falando em outras palavras, eu pesquisei muito e eu encontrei, talvez eu deduzo que aquelas informações que eu pesquisei, válidas, elas estão me dizendo que eu posso resolver o meu problema da seguinte maneira. Tá. Ou seja, eu crio uma hipótese de solução para o meu problema. Sim. Em cima disso, eu já dou uma sequência e posso definir os meus objetivos, então. Sim. Vamos pegar o nosso projeto, então. Supostamente podemos dizer assim, nosso problema de pesquisa é o quê? É a incidência, é o aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis e a obesidade é um desses problemas. Então, nosso problema poderia ser como diminuir ou prevenir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um problema de pesquisa que a gente está validando ele na literatura, a gente está nessa fase do projeto. Então, a nossa hipótese poderia ser, enfim, a gente não formulou ela ainda, mas ela poderia ser assim, eu posso diminuir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis por meio de uma alimentação saudável. Por quê? Porque depois justifico ela porque com base na literatura eu pesquisei e dizem que pessoas que não têm propensão à obesidade, não são obesas, têm muito menos chances de contrair uma doença crônica não transmissível. Criei uma hipótese e eu vou tentar confirmar essa hipótese durante a minha pesquisa. E os objetivos, então, o meu objetivo geral, ele vai derivar desse problema. Então, eu posso ter um objetivo geral que é o meu problema é uma pergunta e o meu objetivo geral é uma sentença que vai traduzir essa pergunta. Por exemplo, eu vou verificar se a obesidade impacta na incidência no aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Certo. Em cima do objetivo geral, que é um só na pesquisa, a gente tem os objetivos específicos, que esses são os caminhos, o detalhamento do meu objetivo geral para conseguir atingir o meu objetivo geral. Então, eu tenho esses objetivos específicos. Em outras palavras, então, o objetivo geral é o meu o que da pesquisa, tá. Ou seja, o que eu quero com a minha pesquisa, isso tem que ficar bem claro. E os objetivos específicos são como eu vou fazer isso. Perfeito. Então, como eu vou resolver o problema. Então, para fazer essa sequência lógica na cabeça, para treinar isso, mais ou menos tu tenta responder isso em forma de sentenças que vão estar no trabalho. Então, quando você pega um artigo científico, um TCC, uma dissertação ou uma tese,
todos eles vão ter essa seção dentro do trabalho, para deixar claro para o leitor o que vai ser feito naquele trabalho. Então, um projeto de pesquisa científico tem que ter incluído essa seção. Após então se definir o meu problema, os objetivos, eu vou ter uma seção que é o referencial teórico, que é aquilo que eu utilizei para formular a minha problema. Após isso, eu vou ter a minha seção de procedimentos metodológicos, ou seja, o meu método em si, que é descrever os métodos e as técnicas que vão ser aplicados na minha pesquisa para alcançar os objetivos. Certo. E, consequentemente, a alcançando dos objetivos, eu vou responder ao meu problema de pesquisa. Definir o método da minha pesquisa, os procedimentos que eu vou utilizar, eles são muito importantes porque eu tenho que saber como eu vou fazer a pesquisa. Por exemplo, eu tenho que saber se depende do tipo da pesquisa que eu vou fazer, que eu já vou explicar quais são os tipos que podem ter, os mais comuns. Eu preciso ter claro se eu vou, dentro do meu cronograma de pesquisa, eu vou conseguir entregar aquilo que eu estou me propondo. E se eu tenho orçamento para fazer aquilo. Porque depende do método que eu escolher, eu posso chegar no final e não ter orçamento para cumprir ele. Sim. Ou o meu tempo não vai ser suficiente para conseguir atingir esses objetivos. Acredito que da mesma maneira, você tem a intenção de descobrir algo, mas pode chegar a conclusão nenhuma também, né? Sim, o método, isso é aquela hipótese que a gente falou no início. O método ele vai ser adequado para tentar te ajudar a elucidar aquela hipótese ou rejeitar. Lembra quando a gente falou lá sobre o método científico? Sim. Sobre a criação do método? As hipóteses elas vão ser aceitas ou rejeitadas. Então, no final, a tua hipótese pode ser aceita ou rejeitada. Mas sempre será um conhecimento útil para a posteridade, porque dá para saber daqui um pouco o que não fazer para determinada situação. Então, as pessoas muitas vezes querem conduzir a sua pesquisa de maneira errada, que fique claro, exatamente, para o sucesso. Ou seja, minhas hipóteses todas têm que se confirmar. Eu falei de uma hipótese, eu posso ter várias hipóteses de acordo com a pesquisa. O design da pesquisa ele é único, cada pesquisa é diferente. Então, de acordo com a minha pesquisa, eu posso ter 10 hipóteses. E chego no final, eu só consegui confirmar 5, e 5 foram rejeitadas. Isso é um achado da pesquisa, isso Sim. é uma evolução na ciência. Dentro da área que tu escolheu pesquisar, aquilo é uma evolução. Porque tu está dizendo que tu comprovou algumas coisas e algumas coisas que não se confirmaram. Tu comprovou a negativa. Exato. Então, isso também faz parte da ciência. As pessoas às vezes se perguntam, então a minha pesquisa está errada. Não, ela não está errada. Ela está certa exatamente porque a gente não pode, de acordo com o método, a gente tem que seguir o método rigorosamente para que isso depois possa se comprovar e possa ter validade perante a sociedade. Ou seja, você vai defender o seu trabalho numa banca pública, vai publicar o seu trabalho em algum artigo ou num repositório digital da sua instituição que seja, e esse trabalho vai ser visto por outras pessoas. Sim. Então, no momento que elas olharem aquele trabalho, elas podem replicar, elas podem criar uma outra versão em cima daquilo e estar rebatendo o seu trabalho porque ele não foi confiável. Sim. Então isso acontece, não é tão público isso, mas acontece na ciência essa discussão sadia, às vezes não. Exato. Mas é uma discussão sadia porque ela busca a evolução do conhecimento. Porque se tu descobrir uma hipótese que todo mundo dizia, tu comprovou uma hipótese verdadeira que todo mundo dizia que era falsa, tem alguma coisa diferente na tua pesquisa. Então vamos ver se realmente é ou não, se ela é verdadeira ou falsa. É muito comum isso na ciência, inclusive tem um caso famoso do Stephen Hawking, que criou a teoria dos buracos negros e morreu tentando provar que eles não existiam. Ok, já temos condições então de definir o nosso objetivo, mas nós temos que colocar isso em prática. Para isso a gente precisa de atividades, ações. A gente fala bastante aqui, inclusive, de gestão de projetos, onde a gente quebra em pequenas atividades para chegar em algum lugar. Para isso existe um método, um processo, acredito, pelo menos pela sua fala. Tu pode nos falar com mais detalhes como criar esse procedimento, como organizá-lo para chegar aonde queremos? O método científico, então, ele é dividido em algumas partes, vamos dizer assim. Em resumo, a gente tem abordagem, natureza da pesquisa, objetivos, e aí dentro se englobam algumas técnicas de coleta e análise de dados. Quanto à abordagem, as pesquisas são qualitativas ou quantitativas. Sim. Qualitativas, elas buscam explicar um pouco a questão da subjetividade, a questão mais claramente para o pessoal entender.
é quando tu faz uma entrevista, tu grava essa entrevista com uma pessoa, tu vai analisar o que a pessoa está dizendo, o comportamento dela, tu vai observar uma situação. Ela não é objetiva, ela é subjetiva. Isso, ela tem um viés subjetivo. A quantitativa não, a quantitativa tu vai com viés de confirmar alguma coisa, ou se tu já tem uma amostra que tu vai analisar para poder comprovar aquilo. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Uma pesquisa eleitoral é uma pesquisa quantitativa. Ela gera, com objetividade, ela gera dados já tratados, inclusive, para estatísticas. Isso, é comum e natural na pesquisa quantitativa serem aplicados métodos estatísticos para análise dos dados. Então, isso é quanto à abordagem. Quanto à natureza, a gente tem pesquisa básica aplicada. Para ficar claro para quem está nos assistindo, pesquisa básica, quem faz pesquisa básica? A NASA. A NASA faz pesquisa básica. Eles tentam buscar coisas totalmente disruptivas. Hoje a gente pode citar o exemplo do Elon Musk também. Ele vai atrás de coisas que, enfim, totalmente... Ele parte de um ponto do zero, vamos dizer assim, para tentar comprovar alguma coisa. O mesmo que foi feito por grandes cientistas da história, como Exatamente. Isaac Newton, Pascal, essas carinhas aí. É tu não pegar um ponto da ciência e partir dele e tentar criar uma evolução. Tu vai partir do zero. Eu observei alguma coisa que ainda não existe na literatura e eu vou tentar comprovar aquilo como ciência. E pesquisa aplicada, ou seja, eu vou tentar buscar alguma teoria que existe e aplicar ela em algum meio, algum cenário. É o que a gente está fazendo no nosso projeto. A gente vai fazer uma pesquisa aplicada. Eu não conhecia a diferença, mas bem interessante, esclarecedor. Básica, do zero, e aplicada em cima de algo existente. Isso. Ou, por exemplo, quando se busca, quem busca desenvolver novos medicamentos, eles não têm, por exemplo, quando teve aqui no Brasil o problema do Zika vírus, que era originado da dengue, mas não se tinha nada, nenhum registro sobre aquilo. Então foi feita uma pesquisa básica, começou a ser testado uma série de acertos. Isso, para chegar a alguma coisa, e hoje o medicamento está sendo desenvolvido, aprimorado, hoje já está sendo feito aplicado, porque ele conseguiu atingir esse ponto. E o erro faz parte do processo. E a pesquisa básica, ela não tem essa obrigação de ser aplicada. Ela é um pouco teórica, conceitual. Mais teórica, conceitual, exato. E aí a gente tem quanto aos objetivos, uma pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Ela pode ser exploratória quando ela tenta buscar uma questão totalmente nova ou o tema novo ou um contexto diferente. Então eu vou tentar explorar um assunto dentro de algumas circunstâncias. Descritiva, uma pesquisa pode ser descritiva quando o próprio nome já diz, eu vou descrever uma situação, eu vou descrever um fenômeno que está acontecendo, ou seja, eu vou tentar observar como acontece a inovação em Caxias do Sul. Sim. Eu vou descrever esse fenômeno com algumas técnicas para que isso possa ser validado cientificamente. E ela pode ser explicativa, também o nome já diz, é quando eu tento, além de descrever, explicar com alguma profundidade esse fenômeno. Sim, antes acontecia, mas era senso comum, simplesmente se sabia que fazendo tais coisas ia para tal resultado, e a partir do momento que a ciência entra, explica por que atingiu os objetivos. Isso. Temos alguns procedimentos comuns que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que são os mais comuns e alguns mais desconhecidos, vamos dizer assim, mas que varia muito de qual área que tu está mais ambientado, vamos dizer assim. As exatas, as humanas, as sociais têm algumas técnicas, alguns procedimentos que são mais utilizados por área. Mas de maneira geral a gente tem pesquisas documentais, pesquisas bibliográficas, pesquisas experimentais, que a gente falou, estudos de caso, que são bem comuns, quando eu vou estudar a gente realizou um aqui na Gáutica, onde eu analisa um fenômeno num caso específico. Então, ele tem o estudo de caso é comum, mas ele tem um problema de não poder ser generalizável estatisticamente. Exato. Ou seja, ele só diz respeito àquele caso, aquele contexto que ele foi estudado. Que tu buscou explicações. Exato. Outra pesquisa comum é a pesquisação, que é o que está se encaminhando para desenvolvermos aqui na empresa, no nosso projeto de doutorado, que é você analisar um contexto, desenvolver alguma ferramenta, alguma melhoria e depois analisar o típico antes e depois. É você analisar como era antes e como, após você fazer uma inferência, como passou a se comportar após essa inferência. Uma ciência aplicada. Isso aí.
E aí a gente tem ainda a pesquisa participante, a etnografia, é onde você se aproxima de um contexto muito específico e tenta descrever como acontece aquela realidade dentro de uma época específica, num contexto específico. Nós vamos deixar também depois no link aqui, né, o ProGautica News, o link desse diário de bordo. Aí vão ter todas elas explicadas, que talvez alguém possa conhecer ou não, e se quiser pesquisar um pouco mais sobre elas. Mas as principais são as que eu citei. É muito interessante isso que você está nos falando, Vandoy, porque tem uma relação muito grande com o que eu faço nas mentorias para startups. Quando a gente implantou o Zero to Hero, você está lembrado, não está? Sim, sim. Então, lembra que nós começamos com uma ideia, que tinha que ver se tinha um problema, tinha que validar o problema, e a partir daí a gente criava uma hipótese de solução, que foi a hipótese que você comentou, para validar se isso realmente funciona na prática, para então a gente fazer uma aplicação, que na pesquisação é uma ferramenta, e depois a gente vai para o MVP e mede resultados e fica fazendo esse ciclo. É bem interessante. Então, para você que está nos assistindo, eu recomendo que estudem também o Zero to Hero. Podemos colocar um link aqui na descrição para vocês entenderem o que é esse conceito, que é uma maneira simplificada, uma maneira mais ágil de fazer pesquisa. Empreendedorismo, às vezes, é visto apenas como pura força bruta, onde basta acordar cedo, dormir tarde, que tudo vai acontecer. O que a gente está mostrando aqui é uma nova ótica, é um viés que mostra que com inteligência, pesquisa, desenvolvimento, aprendizado, nós podemos também estar empreendendo, e muitas vezes, se a gente não gerar valor imediatamente com o trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente está gerando conhecimento para a posteridade, e isso impactará o mundo com certeza. Hoje, tudo que a gente está estudando aqui tem fontes de referências de autores renomados, e alguns talvez que não tenham tirado proveito, inclusive, dos seus estudos, não é mesmo? Exato. É bem comum acontecer isso. Isso aí. Mas nós temos que colaborar, então muitas vezes se fala e se ouve fazer um empreendedorismo consciente e por um mundo melhor. A pesquisa e desenvolvimento colabora para isso, acertando ou errando. Então eu agradeço para quem tem nos acompanhado até aqui. Hoje foi o 9º diário de bordo. Está sendo uma experiência muito interessante, que é relatar o que eu estou fazendo, o meu desenvolvimento como pesquisador, como pesquisador na universidade aqui na Gáutica. E ano que vem estaremos detalhando mais o nosso projeto, como vamos construir ele. E na próxima semana já daremos um spoiler do que acontecerá no próximo ano mais detalhado. E então agradeço, enfim, nos sigam nas redes sociais e mais uma vez, obrigado por terem nos acompanhado até aqui.